Fala galera, tudo bom? Então vamos começar a criar os contadores aqui para a gente ver como é que funciona. Eu vou apagar, mas vocês podem salvar ou salvar como, né? Dar um nome ali. Por exemplo, vamos falar agora sobre contadores, né? E aí eu vou limpar a minha seção aqui, ó. Vou renomear ela para contadores. Renomear aqui, contadores. Vamos ver como é que funciona os contadores. Eu vou mostrar o contador do tipo counter e depois eu vou mostrar outras formas de criar contadores que às vezes pode ser mais interessante do que utilizando as instruções de contador. Como é que chama a instrução? Vamos lá, como a gente já viu, instrução, detalhes, instruction help. Vamos procurar por contadores, temporizadores e contadores. Está aqui, ó. Ou vai rolando aqui a barrinha até começar a achar temporizadores e contadores. Vamos pegar um contador. Tem diversos tipos de contadores. A gente vai sempre pegar a instrução mais básica, mas tem outros modelos. Temporizadores, a gente vai usar o TIM, que a base dele, cada vez que eu coloco 1, ele vai contar 100 milissegundos. Se eu quero 1 segundo, eu tenho que pôr 10, porque 10 vezes 100 milissegundos equivale a 1 segundo. Eu tenho temporizadores que a base é 10 mili, temporizadores que a base dele é 1 milissegundo. Então aqui que eu defino a base de tempo. Então vamos lá, contador CNT. Como é que ele funciona? O contador, ele vai ter o nome dele, CNT, ele vai ter o número dele, lembra? C0, C1, C2 e assim por diante. Então a gente vai ter pro N, tá vendo? Ó? O N, ó, campo N, a gente vai dar o endereço do contador, que vai de 0 a 4095. Aqui nesse campo a gente não digita a letra C, C0, C1, porque ele já sabe que o N vai ser um endereço pertinente à área de contadores. A gente só vai usar a letra C, 0, C1, C2, quando a gente criar uma bobina, e essa bobina a gente quer, bobina não, perdão, quando a gente criar um contato, e esse contato a gente quer apontar para aquele temporizador. Aí sim a gente coloca C. Caso contrário, para o nome da instrução é o endereço dela. E no campo S, a gente vai colocar um valor, no começo vai ser fixo, para ele contar até aquele valor que a gente setou, e lá para frente a gente vai pôr uma memória. E aí a gente vai inserir o tempo ou a quantidade de pulsos via IHM. Tudo bem? Então, como é que ele funciona o contador? Eu tenho o contador aqui embaixo, vou te dar um exemplo aqui. Toda vez que eu começo a pulsar a minha entrada de contagem, ele vai decrementar o valor. Se eu coloquei para ele contar 10, ele vai começar 10, 9, 8, 7, até ele chegar em 0. Quando ele chegar em 0, aí sim a flag de status, a bobina interna dele vai acionar. E aí todos os contatinhos que chamarem C0, C1, qual for o nome dele, vai ligar, vai mudar de estado. Que era aberto, fecha, que estava fechado, abre. Então é assim que ele funciona. Ele sempre vai decrementar. Então o nome dele sempre BCD, CNT. Vamos digitar CNT. Tá vendo que agora ele tem dois operandos? O operando 1 e o operando 2. Ó. O operando 1, o que ele está pedindo? O número do contador. Então, eu não posso digitar, por exemplo, C0. Tá vendo? Ó? Memória inválida. Eu tenho que pôr o endereço. 0. Ó, ele já fala, você pode usar de 0 a 4095. Então, coloquei 0. Aqui eu estou falando do primeiro contador. Próxima área de memória. Próximo operando aqui. O que ele pede? Um valor. Então, a gente pode pôr... Se eu colocar um endereço 0, o que ele vai fazer? Ele vai olhar a combinação do primeiro canal de entrada. E aí ele vai usar o canal de entrada inteiro como se fosse uma combinação binária que vai gerar um número e ele vai contar até aquele valor. Então eu não quero isso, eu quero pôr um valor fixo. Então a gente usa o jogo da velha aqui, ó, o joguinho da velha, para determinar um valor em BCD. Então, ó, tá vendo? Ó, BCD. Eu quero que ele conte 5. Ó, número 5. Dou um OK. Então, ó, ele vai contar
de 5 até 0 e depois ele vai ligar a bobina dele. Então aqui eu vou pôr um contato W0.00 para ligar, Ctrl setinha para frente. E aqui na linha de baixo eu vou pôr um contato W0.01, que vai ser o reset. E eu vou pôr aqui para ligar. Na linha de baixo, tá vendo? Ó, seções diferentes. Eu vou pôr a bobina dele. Vai se chamar C0, que é o endereço dele. Vai ligar uma bobina 100.00. Tomem cuidado em não colocar isso daqui na mesma linha. Viu? Na mesma, vamos dizer assim, network. Se eu vim aqui, ó, colocar aqui, nossa, tá certinho, não tem nada de errado e tudo mais. Por que que tá dando erro? Porque eu tenho linhas totalmente independentes, tá vendo? Essa linha não tá ligado aqui. Eu não tenho uma conexão aqui. Ou tudo junto, tá vendo? Elas não estão interligadas. Essa linha com essa instrução. Essa instrução, ela pede duas linhas. Mas essa aqui de baixo não tem nada a ver com a de cima. Ela está totalmente isolada. Se ela está isolada, eu coloco ela em outra. Vamos dizer que isso aqui é em network. Em outra network. Então, eu coloco aqui. Tome bastante cuidado, porque às vezes vocês vão colocar aqui na mesma linha, ó, e vai dar esse erro. Então, fica a dica aí. Fica esperto com isso daí. Vamos simular. Ó, vou entrar online. Essa aula vai estender um pouquinho mais, porque a gente vai testar ela aqui. Então, o que funciona? Toda vez que eu apertar aqui, ele vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Zerou, ele liga aqui para mim. Então, vamos lá. Force on. 4. Force off. E eu vou ligando. Force on. Eu vou começar a usar os atalhos para facilitar aqui, tá, pessoal? Vou colocar Ctrl J. Ó lá, 2, Ctrl K. Ctrl J, Ctrl K. Agora o próximo, ele vai zerar o número dele aqui, ó. Ele contou 5 vezes. Essa é a última vez agora. Contou. Ctrl K. Vendo, ó? Chegou em 0, ele aciona uma bobina interna dele. Vamos dizer que assim, que ele tem uma bobina interna com endereço C0. Quando ele acionar essa bobina, os seus contatos que estavam normal aberto, liga, e os que estavam normal fechado, abrem. É assim que funciona. A partir do momento que eu der um reset, ele vai voltar no contador para o estado inicial. Olha lá. Resetei o meu computador. Então, vai começar tudo de novo. Então, por aqui eu começo a contar. É assim que funcionam os contadores. Agora eu vou ensinar na próxima aula um contador que eu não preciso mais chamar ele. Eu vou chamar uma instrução de incremento e eu vou dar uma memória para ela e eu vou auto-incrementar. Então, na próxima aula a gente vai ver como é que funciona. Até mais, galera.